As condições para o perdão. O mundo trata o pecado levianamente. Não entende o quanto fere a Deus, nem percebe o castigo enorme que acarreta para o homem. O desejo, com a ajuda do mal, incita o homem a violar a lei de Deus e morrer espiritualmente. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. O fim é a destruição eterna. Paulo, fazendo uso de seu estado irregenerado para descrever o pecador, no momento que percebe a sua condição de perdido, exclama com tristeza: Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Ele manifesta o estado desesperado da aterradora escravidão do pecado. Ele sente as suas cadeias e anseia a libertação, mas não vê como pode ser salvo. Então chega o Evangelho com esperança. Há um Salvador. Exultando com a descoberta, responde com alegria sua pergunta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus dá-lhe a vitória através do seu Filho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Não é de admirar que os peregrinos redimidos no céu louvem tal Redentor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Mas, quando enxerga a saída, seus pensamentos de novo se voltam para o seu interior. Quem é ele para atrair a atenção de Deus para o seu estado miserável? Que há nele para estimular uma graça tão abundante como essa? Como alguém como ele jamais pode merecer uma misericórdia tão infinita? Certamente ele não pode fazer nada digno de libertação. Se obedecer a cada ordem, ainda assim seria um servo inútil. Lucas, capítulo 17, versículo 10. Mas Deus vê no homem algo que vale a pena salvar. Portanto, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Seu amor pela raça pecaminosa de Adão é tão grande que ele estava disposto a pagar um alto preço para libertar os cativos. João, capítulo 3, versículo 16. Os teólogos têm focalizado tanto na profundeza do pecado do homem e na abundância da graça de Deus que perderam de vista o papel que o homem desempenha na sua salvação. Levaram milhares a crer no perdão incondicional, forjaram um conflito entre a salvação pela graça e o perdão condicional, como se um anulasse o outro. Ao mesmo tempo, os pregadores da antiga ordem, no zelo por restaurar as veredas antigas, nem sempre tiveram cuidado de pesá-las na balança da graça divina. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ninguém nega o caráter essencial da graça, mas a devida atenção nem sempre é dispensada ao seu papel no perdão. Quando Israel se viu preso entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, Moisés lhe tranquilizou dizendo: Não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Quem não consegue ver a graça de Deus ao encher Israel de esperança? Quem não é capaz de ver o seu poder ao dividir o imenso mar? Mas mesmo assim houve sem dúvida algumas condições explícitas. Israel tinha de obedecer a Deus e fazer o que ele mandava. O povo marchou em meio aos muros de água, que se formaram, sem medo de que desabassem sobre todos. A graça de Deus e a fé de Israel se uniram para efetuar a libertação. Hebreus capítulo 11, versículo 29. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. Êxodo capítulo 14, versículo 30. A graça de Deus em Cristo proveu o único remédio para o pecado. O evangelho de sua graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. A graça de Deus operou desde a eternidade para traçar aquele plano de salvação. Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11. Trabalhou no passado para desvendar aquele plano pela voz dos profetas. Trabalhou na plenitude dos tempos para concretizar o plano pela morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e coroação de Cristo.
e opera em nossos dias, para perdoar os pecados do homem, em resposta a uma fé obediente. No entanto, a graça maravilhosa de Deus, que salva os pecadores, não elimina as condições desse perdão. Assim como a graça maravilhosa a salvar os israelitas não eliminou as condições de marcharem confiantes pelo Mar Vermelho. Mas quais são as condições do perdão? Ao dar a grande comissão, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. A pessoa que não tem fé suficiente para ser batizada, não tem fé suficiente para ser salva pela graça por meio da fé. O fato de que o arrependimento é essencial para o perdão do pecador foi mostrado claramente por Cristo em Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47, e Pedro em Atos, capítulo 2, versículo 38. É no reino da graça, bem como no reino da natureza, o céu fornece o pão, a água, os frutos, as flores, mas devemos colhê-los e desfrutá-los. E se não há nenhum mérito em comer o pão que o céu enviou para a nossa vida física e o nosso bem-estar, tampouco há mérito em comer o pão da vida, que desceu do céu para a nossa vida e para o nosso consolo espirituais. Mesmo assim, é verdade que tanto na graça como na natureza, quem come não morrerá, portanto há condições para desfrutar, embora não haja condições de mérito, quer na natureza, quer na graça. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém.